todos, estamos começando aqui o cara a cara entre Flamengo e Corinthians para a final da Supercopa Rei. Vamos começar com os goleiros, Agustin Rossi ou Hugo Souza. Dois goleiros que fizeram um ótimo 2025, mas eu acho que o Rossi ainda fez uma temporada ainda melhor. Nesse ano ainda está muito no início da temporada. Rossi. Bom, é uma disputa equilibrada, porém eu fico com o Agustin Rossi, porque ele foi eleito o melhor goleiro da última Libertadores, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, fez uma grande temporada, apesar do Hugo Souza ter ido muito bem. Eu também fico com o goleiro do Flamengo. Por enquanto, o Flamengo tem 1-0 no Corinthians. Lateral direito, Varela e Mateuzinho. Varela e Mateuzinho terminaram muito bem a temporada passada, se destacando em suas equipes. Só que eu acho que o Mateuzinho é um lateral mais talentoso, melhor ofensivamente do que o Varela. Então eu escolho o Mateuzinho. Bom, essa é uma disputa, na minha opinião, equilibrada. Acho que são jogadores que vivem momentos diferentes na sua carreira. O Varela já é um jogador que já tem uma idade por volta da casa dos 30 anos. Já o Mateuzinho, ele está começando a realmente se tornar uma peça importante na defesa do Corinthians. Acho que o Mateuzinho vive um bom momento, mas eu fico com o Guilherme Varela. Entramos em acordo e o Mateuzinho será o escolhido na lateral direita. Então, o Corinthians empata em pontos com o Flamengo em 1-1. Vamos para a defesa, Léo Ortiz contra André Ramalho. Bom, para mim o Léo Ortiz é um zagueiro bem melhor que o Ramalho. Acho que nesse aí eu não tenho muita dúvida não. O Léo Ortiz para mim é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Léo Ortiz. Bom, para mim também não é uma disputa tão complicada, apesar do André Ramalho ter feito um bom final de temporada em 2025 pelo Corinthians. Não é um jogador peça fundamental nesse time, é um jogador que em alguns momentos acabou indo para o banco de reservas. O Léo Ortiz não, o Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, fez um grande 2025. É claro que o início de 2026 não é o ideal, porém eu escolho com certeza o Léo Ortiz. Então o Flamengo tem 2-1 na equipe do Corinthians. Zaga pela esquerda, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Léo Pereira foi com certeza o melhor zagueiro do futebol brasileiro na temporada. E o Gustavo Henrique fez uma boa temporada pelo Corinthians, foi o melhor zagueiro do Corinthians na temporada passada. Hoje tem uma grande distância e eu acho que o Léo Pereira é melhor do que o Gustavo Henrique. Bom, ambos jogadores fizeram um ótimo 2025, só que em estágios diferentes. Na minha opinião, o Léo Pereira foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro, foi o jogador que atuou em alto nível, com certeza foi o melhor jogador do Flamengo da linha de defesa. O Gustavo Henrique fez uma ótima Copa do Brasil como um jogador do Corinthians, foi um jogador que se estabilizou no time titular como sendo uma das principais peças do time do Corinthians. Eu com certeza prefiro o Léo Pereira. Então o Flamengo tem 3 jogadores escolhidos e o Corinthians até o momento apenas 1. Indo agora para a lateral esquerda, Alexandro contra o Bidu. Alexandro, um baita de um lateral defensivamente, também chega bem ao ataque, mas eu acho que o grande ponto forte do jogo do Alexandro é a defesa. O Matheus Bidu acho um lateral bem equilibrado, vai bem na defesa e vai bem no ataque, mas eu acho que o ponto forte do jogo do Matheus Bidu é ofensivamente. Ele ajuda demais o Corinthians ali pelo lado esquerdo, dando amplitude, chega bem, faz bons cruzamentos. Ainda assim, eu prefiro o Alexandro, eu acho o Alexandro um lateral melhor. Bom, entre os dois, com certeza, Alexandre, eu acho que o Bidu é uma das peças mais fracas desse time do Corinthians. Acho que é um jogador que sim, hoje é titular e tal, mas o Corinthians deveria ter buscado uma peça melhor para a lateral esquerda. O Alexandre é um jogador, com certeza, dentre os mais importantes do time do Flamengo. Ele está sempre atuando em alto nível, dificilmente faz uma partida ruim. Essa é uma diferença bem grande entre os dois, então, com certeza, o Alexandre. O Flamengo até agora tem 4 jogadores contra 1 da equipe do Corinthians. Indo agora para o meio de campo, Eric Pulgar contra Ranieri. Bom, 2 jogadores que... Primeiro eu escolhi aqui Eric Pulgar. Acho que são 2 jogadores que marcam muito bem. Tem qualidade no passe, mas eu acho que o Eric Pulgar é um jogador melhor que o Ranieri. Acho que os dois marcam bem, porém eu acho que o passe do Eric Pulgar é melhor. Então eu escolho o Eric Pulgar. Com certeza, Eric Pulgar, por mais que o Ranieri tenha feito um bom 2025, seja um jogador importante nesse sistema de defesa do Corinthians, o Eric Pulgar, na minha opinião, é um dos melhores primeiros volantes do futebol brasileiro. Provavelmente está ali, ou ele é o número 1, ou ele é o número 2 na posição. É um jogador que, sim, em alguns momentos pode errar e tal,
mas é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador muito inteligente, ótimo com a bola nos pés. Então, com certeza, Eric Pulgar. Então, até agora, o Flamengo tem 5 jogadores escolhidos e o time do Corinthians tem apenas 1. Indo agora para o segundo homem de meio de campo, Jorginho contra o André. São jogadores com características diferentes, né? O André é mais um meio-campista defensivo, um marcador. Já o Jorginho, mesmo que jogue de primeiro volante, já é um jogador que o ponto forte do jogo dele é o que? Passe curto, passe longo. É um jogador que controla muito o jogo ali, faz seu time conseguir controlar a partida com a posse da bola, participa demais dessa saída de bola ali. Acho que o que aí não tem muito debate, não. O Jorginho é um jogador bem melhor que o André. Essa é uma disputa bem distante uma da outra, até porque estamos falando provavelmente do melhor volante do futebol brasileiro, que é o Jorginho. O André ainda é jovem, ainda está no início da sua carreira. É um jogador que ainda tem dificuldades em alguns quesitos, então com certeza Jorginho. Bom, o Flamengo até agora tem 6 jogadores escolhidos e o time do Corinthians 1. Indo para o próximo, Lucas Paquetá contra o André Carídio. Bom, o Paquetá, para mim, tem tudo para se tornar o melhor jogador da América do Sul. O Carídio é um bom jogador, é um jogador que ajuda demais na marcação e também chega bem ao ataque. Porém, eu acho que aqui tem uma boa distância. Eu acho que o Lucas Paquetá tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores da América do Sul, se não o melhor. Acho que é um jogador muito criativo, muito inteligente e vai fazer para mim o Flamengo se tornar um time ainda melhor. Então, Paquetá. Bom, o Carídio é bom jogador, o Carídio tem as suas qualidades, mas ele nem é 100% titular do time do Corinthians. É um jogador que em alguns momentos deixa um pouco a desejar. Então, é difícil escolher ele, até porque ele não é 100% titular do time do Corinthians. Do outro lado é o Lucas Paquetá, que está chegando, é um jogador muito bom tecnicamente, tende a ser um dos melhores do futebol brasileiro. Então, altas expectativas em relação ao Lucas Paquetá nessa disputa, com toda certeza, Lucas Paquetá. Então, o Flamengo tem 7 jogadores escolhidos contra 1 do Corinthians. Agora, indo para o meio de campo, Carrascal contra Breno Bidon. Acho que essa é uma das melhores disputas, sem dúvida nenhuma, dois jogadores com muita qualidade técnica. Porém, eu escolho o Breno Bidon. Acho que o Breno Bidon tem jogado muito bem no Corinthians e tem sido, dá para dizer que com certeza tem sido protagonista. É um jogador que tem, além de ter feito gol, dado assistência, é um jogador que tem participado demais da criação de jogadas do Corinthians. Com o passado, os jogos na temporada passada, ele foi se tornando cada vez um jogador mais importante. Titular absoluto, com certeza, Breno Bidon. Bom, são 2 bons jogadores, 2 jogadores que vivem provavelmente o melhor momento da carreira. O Carrascal se tornou um jogador muito importante no Flamengo, é muito talentoso, é um jogador inteligente que faz o time do Flamengo jogar. Mas o Breno Bidon, na minha opinião, até por ser mais jovem, eu acredito que seja um jogador que tende a jogar mais ao decorrer da carreira. No momento, o Breno Bidon já é um ótimo jogador, já é um jogador que faz a diferença. A final da Copa do Brasil foi um grande exemplo disso. Então eu escolho o Breno Bidon. O Flamengo agora tem 7 jogadores escolhidos e o Corinthians tem 2. Indo para o próximo, De Arrascaeta contra Memphis Depay. Arrascaeta, o craque da América do Sul. É o meu escolhido, com certeza. Jogou muito na temporada passada, ainda é início dessa temporada. Jogou aí alguns minutos contra o São Paulo. O Memphis Depay foi bem, foi importante no Corinthians no ano passado, com gols, com assistência. Mas com certeza o Arrascaeta, porque o Arrascaeta foi o melhor jogador do futebol brasileiro e o melhor jogador da América do Sul. Bom, o Arrascaeta é, na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo tecnicamente, assim como o Memphis é o melhor jogador tecnicamente da equipe do Corinthians. Ambos foram muito decisivos e importantes nos títulos da temporada passada. São 2 jogadores que fazem a diferença, mas eu fico com o De Arrascaeta, até porque o Arrascaeta foi eleito o melhor jogador da América do Sul, foi o jogador que ganhou o prêmio também de melhor jogador do Brasileirão, foi importantíssimo na última temporada do Flamengo, e então De Arrascaeta. Bom, até aqui o Flamengo tem 8 jogadores contra 2 do Corinthians. Vamos agora para centroavante, Pedro de um lado e o Roberto do outro. Bom, eu escolho o Pedro. Acho sim que o Yuri Alberto é um jogador que consegue fazer um bom número de gols no decorrer da temporada, porém também é um jogador que perde muitos gols, né? E o Pedro eu já acho que
tecnicamente, na questão de finalização para o gol, acho o Pedro melhor, acho o Pedro mais artilheiro, é um jogador que precisa de menos chances para marcar mais gols, então aqui com certeza eu prefiro o Pedro. São dois dos melhores atacantes do futebol brasileiro, os dois com características completamente diferentes. O Yuri Alberto já é um jogador mais móvel, que ataca muito bem o espaço, já o Pedro é um jogador de área, que é muito bom no jogo aéreo, em fazer pivô, na finalização. São jogadores completamente diferentes na mesma posição, mas entre os dois eu ainda prefiro o Pedro. Então, na nossa lista, o Flamengo teve 9 jogadores contra 2 do Corinthians. Vamos passar aqui o time final de Flamengo e Corinthians, começando no gol com Rossi, na lateral direito Mateuzinho, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda o Alexandro, na dupla de volantes o Jorginho e o Eric Pulgar, no trio de meio de campo o Breno Bidon, o De Arrascaeta e o Lucas Paquetá, e de centroavante o Pedro. É isso, gente, então se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.